E se você tivesse a sorte de ficar famoso do nada? Um belo dia, um vídeo que você postou viralizou e pegou milhões de visualizações. Ou você tá andando na rua, levou uma queda ou falou uma expressão de forma tão espontânea que viralizou. E aí os jornais falam de você, todos os canais de YouTube falam de você, as revistas e notícias de fofoca só falam sobre você. O que você faria? Você conseguiria ali manter essa fama, criar uma audiência e mudar completamente a vida da sua família e principalmente a sua? Ou você jogaria tudo isso do lado, né? Começaria a deixar isso tudo subir a cabeça, porque na verdade você sempre foi o alecrim dourado e merecia tudo isso. Bom, a gente vai falar um pouco sobre isso e hoje nós temos um vídeo muito bacana, né? E lembrando que todos os vídeos aqui no canal ficam na descrição e a gente vai estar falando aqui, né, sobre como 15 minutos de fama podem arruinar para sempre a sua reputação e como isso pode até levar algumas pessoas à loucura, meu amigo. Então, vem comigo que nós iremos começar aqui mais um papo cabeça. Então, bora lá. Noite por dia, talvez já tenha sido o sonho de muita gente, só que no caso desses influencers, isso aconteceu completamente por acaso. E hoje, irei abordar brevemente como foi os 15 minutos de fama que cada um teve e mostrar que às vezes, isso pode acabar terminando nada bem. E o primeiro da lista consegue exemplificar muito bem essa analogia, que foi o meme do Bora Bill. É, cara. Em E setembro aí, de né? 2022, um meme surgido no Facebook Bora, Bill! Bora, filho do Bill! estava prestes a se tornar uma das frases mais repetidas da internet pelas Nossa, que próximas meme semanas. chato também, viu, velho? Pelo amor de guarda. Bora, filho do Bill! Aqui o filho do Bill, ali a mulher do Bill. E aqui o Bill, bora, Bill! O vídeo é curto e relativamente simples, apenas o narrador E gritando perceba, aconteceu sem ele pensar, não foi nem ele que tava gravando. Vai que acontece contigo também, do nada filmam você levando uma queda na rua, por exemplo. Bora Bill repetidas vezes durante uma partida de futebol informal. E por essa ser uma frase muito fácil de ficar na cabeça, nessa época, qualquer lugar que você fosse, seja na internet ou não, iria encontrar alguém gritando Bora Bill! Cara, nunca vi um meme viralizar ao ponto de estar na rua e ouvir do nada Bora Bill em vários lugares do RJ. E depois que o meme caiu na boca do povo, a rotina do Bill Moraes mudou completamente. De um dia para o outro, ele passou a conhecer grandes celebridades, seu nome estava em vários sites de notícias, começou a viajar frequentemente a trabalho e isso lhe permitiu conhecer lugares como o estádio do Maracanã no Rio de Janeiro e até chegou a ser convidado pelo TikTok para ir ao Rock in Rio 2022. Bora, Bill, no Rock in Rio! Bora Bill também foi o meme mais pesquisado do Google em 2022 no Brasil. Além de grandes celebridades como o próprio Neymar, por exemplo, entrar na brincadeira, tornando o meme ainda mais popular. Bora, Gil! Aqui tá os amigos do Gil! Bora gravar, Gil! Entretanto, junto com a fama, muitas pessoas também começaram a questionar o porquê não foi Agora aqui vem um ponto, eu já fico meio puto, né? Porque, irmão, o que não tem nada a ver, pô. Ah, o narrador que deve ficar famoso. Tá, você poderia dar um mérito pra ele sim, mas sabe, por que isso é de debate, sabe? Não entendo não. Até porque a figura que apareceu e que levou o cara a fazer o vídeo era o Bill, né? Porque ele era um cara puto que tava vendo o time de futebol dele perder, né? Então, assim, era algo espontaneamente engraçado, né, a situação. Óbvio, o cara tem seu mérito, mas eu acho que a internet às vezes ela é só chata mesmo, sabe? o narrador que ficou famoso ao invés do Bill, ou pelo menos porque ele não obteve o mesmo reconhecimento que o Bill recebeu, pois no vídeo original, a pessoa responsável pela criação do meme foi na verdade o narrador, que inclusive se chama Josiano Lima, e comentários como esse estavam cada vez mais comuns de se encontrar. Quem deveria ter ficado famoso era o moleque da voz, ou os dois pelo menos. O cara Sim, responsável pelo concordo. sucesso dele ninguém conhece. Também acho que o narrador deveria ganhar uma fatia desse bolo. Não querendo desmerecer ninguém, mas na minha humilde opinião, o grande gênio do meme Bora Bill é o narrador. Tirando os comentários, por mais ou menos um mês, Bill seguiu aproveitando todas as oportunidades que estava recebendo e até tinha grandes planos para o futuro. Porém, foi necessário apenas uma única controvérsia para todo esse reconhecimento ir por água abaixo. No dia Você já percebeu que está cada Ô, vez YouTube, mais caro também é. para Ô, atrair YouTube, eu novos pago pro clientes? YouTube. Mas e os clientes que já compraram? Pelo No amor de dia guarda, 10 de viu? outubro de 2022,
Bill participou de uma entrevista no Inteligência Limitada. A questão foi que lá pro final do podcast, pediram para o Amendoim, que é esse palhaço, contar uma piada de humor negro. Só que depois dele, o Bill também quis contar uma, e foi aí que ele decidiu lançar essa pedrada. Eu trabalhava no restaurante. E aí o que eu acho engraçado, né? Porque é nitidamente um programa de humor e que talvez, né, assim, vejam se eu estou errado, se vocês não concordam comigo. Se essa piada fosse feita um tempo antes ou agora, o Bill tava famoso ainda, pô. Eu acho que foi um momento em específico que a galera tava com muito mais acidez na internet, muito mais toxicidade pra essas coisas de humor negro, né? Inclusive o Léo Lins tava passando por um monte de BO, assim, fora o que ele já passou sozinho, mas eu digo com a internet querendo a cabeça dele muito mais, assim, com vigor do que em outros momentos. E isso fez com que o Bill se arrombasse, né? Nesse sentido. Se fosse em outro momento, talvez isso não tivesse acontecido. Eu creio que foi muito azar mesmo, sabe, cara? Porque a piada em si, pô, é uma piada, assim, zoeira. Você pode falar, não faz racista. Cara, não necessariamente, sabe? Existem algumas outras estruturas para configurar, né, esse ponto, né? É uma acusação muito séria você falar isso de uma pessoa, né? Até porque é a cor do cara, velho. Entendeu? O cara não é branco, pô. Mas vamos lá, né? Vamos voltar aqui. Mas que um dia chegou um senhor lá e falou assim: Ei, Ceará, vem cá. Aí eu fui se virar. Aí ele falou assim: Tu sabe por que não existe flor preta? Aí eu fiquei moscando, rodando. Não, por quê? Porque não é flor que se cheire. Véi, e você vê, pô, que a galera reconhece tanto na época que o momento tava tenso, que eles não riem, né? Salvo engano, isso foi bem próximo da época do Monark, né? Tem alguns meses de diferença também, né? Então, por aí você vê que foi realmente azar do Bill. Eu acho que... Tem que cortar essa Tem que cortar, né? Porque pesado, né? Alô, meu Foi mal. Mas foi o que o cara contou pra mim. A qualidade está ruim dessa forma, pois o clipe original foi removido do podcast. E após isso, Bill foi duramente criticado e muito cancelado aqui na internet. Ele até chegou a pedir desculpas, mas a esse ponto, meio que não tinha como reverter o que foi dito. Primeiro pedir desculpa do fato ocorrido aí no penúltimo podcast em que eu participei, em que eu fui, o internauta pediu, em que eu fizesse uma participação no tipo de piada. Estou aqui para pedir desculpa para cada um de vocês que se sentiram ofendidos. Quero dizer para vocês que quem conhece o Bill pessoalmente sabe que eu não sou essa pessoa que muitas pessoas estão pensando que eu sou. Eu sei que também teve algumas pessoas que não... E aí entra, né, velho? Você vê que realmente pessoas que têm uma pauta, né, que talvez pudessem reclamar isso, pessoas negras também, não se sentiram ofendidos. Eu creio que realmente foi muito momento, sabe, cara? A internet tava muito... Ela já é por si só tóxica e nojenta, mas ela, assim, ela tava muito agressiva nessa época, né? E aí você vê o cara aqui, ó, eu sou negro, não me senti nem um pouco ofendido com aquela piada. O outro, eu sou preto e não me feri, sei que o Bill fez de inocência, aqui no Nordeste a gente brincando sem frescura, né? O Nordeste tem isso, né, pô? A gente brinca com todo mundo, assim, de uma forma muito, muito forte, todo mundo dá risada e a gente devolve, sabe? Eu sou preto e ri pra caralho dessa merda, sabe? Pô... viram problema algum nessa piada, mas independente da sua opinião sobre esse ocorrido, uma coisa é certa: após essa piada, a imagem do Bill nunca mais foi Acabou, a mesma. né? E Acabou. assim como todo meme tem a sua data de validade, com o Bora Bill não iria ser diferente. Rapidamente após toda... Inclusive eu lembro que na época da faculdade a galera ainda continuou usando esse meme e aí tinha gente que ficava: não pode não, vocês estão usando um meme de um cara que é racista, pra não falar a palavra, sabe, porque o YouTube, né, vai no meu quengo. Mas, cara... sabe? Essa repercussão, os holofotes foram sumindo, os números diminuindo e o meme aos poucos caindo no esquecimento. Hoje em dia, Bill ainda continua ativo nas redes sociais, como no Instagram e o TikTok, onde direto postam alguma coisa aleatória sobre o seu dia a dia. E basicamente a sua Nossa, mas às vezes, nossa senhora. Você vê que ele tem muito seguidor, mas a galera não quer mesmo, velho. O cara com 600 mil seguidores e com 700 views, 800 views, sabe? Isso é loucura, pô. vida de hoje é a mesma que tinha antes da fama. Ele ainda joga futebol de várzea com os amigos,
e mora no interior do Ceará, que foi da onde o meme surgiu. E tudo que restou dos seus 15 minutos de fama hoje foi criar memes sobre aquela piada da flor preta. Entretanto, diferente do Bora Bill, que inicialmente ficou famoso por algo simples, ou até considerado bobo por muita gente, o mesmo já não pode ser dito sobre o caso do mendigo Givaldo. Esse aqui Ainda é em pancada, irmão. 2022, Esse uns aqui meses antes de surgir o meme do Bora Bill, começou a circular um vídeo de câmera de segurança no qual foi flagrado uma mulher traindo seu marido com um morador de rua dentro de um carro branco. O que tornou a situação ainda pior foi o fato do marido da esposa aparecer logo em seguida e pegar os dois no flagra, resultando no Givaldo, que era morador de rua, a ser violentado. E após esse vídeo começar a viralizar Bicho, é uma coisa que eu não entendo, né? Por que corno sempre bate no cara? Irmão, tu já é humilhado. Tu tem que descer o teu escalão ao mais baixo nível de humanidade pra bater no cara que comeu a tua mulher. Tu não tem a dignidade suficiente de simplesmente cagar pra essa arrombada que fez isso com você. Irmão, absurdamente, e praticamente só falarem sobre isso na época, aos poucos foram surgindo mais informações sobre uma quem mão eram as no pessoas volante e outra no envolvidas carinho, né? e É uma o que coisa realmente assim. tinha acontecido naquele dia. E resumindo muito o que aconteceu, pois nessa história ocorreu bastante coisa. Basicamente a mulher do vídeo, que se chama Sandra Mara, na época era casada com um personal trainer chamado Eduardo Alves. E ela justificou aquele acontecimento, alegando ter tido um surto psicótico, no qual viu o Givaldo como um anjo enviado por Deus. Ah, tá bom. Porque Eu com lembro certeza. o encontro marcado. Meu irmão. Que desculpinha, hein, velho? Que desculpinha. Bicho, nem a pessoa mais imbecil pensaria que o anjo ia fazer sexo com ela, meu irmão. Se bem que Sodoma e Gomorra, a humanidade é tudo uma porqueira mesmo. Eu achava que eu tava indo encontrar Deus, que Deus tinha possuído o corpo daquele homem. Gente, ela estava tendo Alucinações mesmo. Até que veio o Que diagnóstico final. dorgas foi essa, né? Transtorno bipolar afetivo. O laudo médico assinado mas aí por todo mundo psiquiatra consegue, né, pô? Se informa tiver que dinheiro a paciente depois. apresenta histórico de adoecimento Não estou dizendo mental que é falso, desde o final mas de no janeiro. Brasil, né? É claro que muita gente não acreditou nisso. E pra falar a verdade, Mas, cara, é desde isso o mesmo. final de Tem um janeiro. comentário aqui que eu é achei claro que muita interessante. gente Fico me perguntando, como uma pessoa em surto tem discernimento para dirigir, olhar para placas de trânsito, procurar lugar reservado, estacionar, desligar o celular, marcar um encontro e o marido não tivesse pego no flagra, se vestiria e ir embora. Né? Porque assim, não foi simplesmente ele estava andando na rua e... Oh, Deus! Tipo, não foi isso, entendeu? Ela planejou, ela cogitou a parada. não acreditou nisso. E pra falar a verdade, até hoje não acreditam. Mas o foco desse vídeo não é sobre esses dois, e sim sobre a fama absurda que o mendigo Givaldo recebeu nessa época. Não, YouTube, pelo amor de Deus, velho, o que tá acontecendo, YouTube? você para e pensa. No ápice dessa polêmica em 2022, Givaldo estava andando com vários influencers, participou de incontáveis entrevistas e podcasts. Inclusive, ele fez propaganda dizendo que tava rico porque tava investindo em criptomoeda. Vocês lembram disso? O cara teve a pachorra, né? O outro bandido, né, lá. Não vou citar o nome porque, enfim. Mas eles tiveram a pachorra de dizer que o mendigo investiu o dinheiro que ele tinha ganhado e ele tinha ficado rico. Mas ele morava na rua porque ele gostava de morar na rua. Conhecidos, e por causa da sua boa oratória e maneira de se comportar em público, isso lhe rendeu ainda mais notoriedade. Pega, por exemplo, a entrevista feita pela Metrópolis, que atualmente conta com mais de 8 milhões de views e que foi Claro, porque é bizarro, né? A pérolas Mundissa, como ela essa. gosta do teatro, do espetáculo. Essas palavras ficarão para a eternidade. Alguém Uma mais mão na envolvido direção, em outra no 2005 carinho. assistindo a entrevista? Meus parabéns aos entrevistadores. Eles são literalmente os campeões mundiais do não pode rir. Ainda Papo. naquele período, pelo fato do Givaldo ter começado a andar com algumas pessoas que afirmavam estar ajudando ele financeiramente, seja dando um apartamento, Aí, ó, não vou nem dizer aí, né? Quem é que fez a propaganda, dizendo que ele ficou rico e morava na rua porque queria, né? E outra, ele tinha vendendo dado uma produtos casa. duvidosos, ou até ensinando ele a fazer 10 mil por dia, Ensinei o cara a fazer lançamentos, ganhar dinheiro,
vendendo produtos na internet. Internet é uma desgraça mesmo, né, velho? R$10.000 todos os dias. Mas vai lá, pô, Por compra. causa de vídeos como esse, o público fielmente começou a acreditar que ele estava de fato mudando de vida. O moleque meteu uma Porsche, agora sim, mano. Só que a verdade era que ele não possuía nem R$10 no banco e mal tinha um lugar para dormir. A galera toda tá achando que você tá milionário, cara. Rapaz, até eu pensei em ser mendigo. Sabe quanto é que eu tenho na conta? R$6,07. Eu não acredito, Sidão. Eu não acredito. Tá escondendo o jogo, tá escondendo o jogo. Não, se você quiser puxar minha conta, eu tenho R$6,07. Eu tô me vendo que eu sou um morador de rua, cara. Sério? Sério, você acredita nisso? Não. Você tá morando hoje aonde? Especificamente falando. Que estado? Você tá morando na rua? Você tá morando numa casa? Em Brasília. Mas eu tô morando nas ruas de Brasília. É o apartamento. As pessoas dizem que apartamento que foi vinculado, que no caso o Diego Aguiar tinha te dado. Cara, se ele quisesse me dar aquele apartamento ia ser tão bom. Ah, então não foi. Ele pega a chave e diz assim, aqui é a nova casa do mendigo. Ele quer dizer que ele tá me recepcionando. Ah, foi simbólico então. Tá bom, com certeza. Foi isso mesmo que ele quis dizer para depois vender o curso de lançamento para dizer que o mendigo tava fazendo R$10.000, né? Ele pagou todas as passagens, a minha estadia. Depois de toda essa repercussão, por um bom tempo ele sumiu completamente da internet e só de vez em quando apareciam algumas poucas notícias sobre ele. Mas agora em dezembro de 2025, ele participou de uma rápida entrevista no canal Metrópolis, no qual teve a oportunidade de explicar por onde anda atualmente e, segundo ele, afirmou viver uma vida completamente diferente nos dias de hoje. Eu me encontro aqui na Casa de Deus, na Vida de Vida, há 2 anos, 2 meses. Aqui eu tive a oportunidade de espiritualmente ser liberto do jugo pesado. Sabe, tudo que me ocorreu no passado me trouxe medo, dor, traumas. Quando você passa a não ter mais confiança nas pessoas e não saber mais se existe um amanhã, se um novo dia. Mas aí Deus me curou de tudo isso. Eu me dei uma nova oportunidade quando me encontraram. Jesus me encontrou através da Vida de Vida e aqui eu tenho a oportunidade de ser uma nova pessoa com novas experiências. No vídeo, ele explica que foi internado, se aproximou de Deus e hoje busca ajudar o próximo. Também falou que vive uma vida no anonimato, sem bebida, cigarro, mulheres e longe de toda aquela fama que recebeu. Tudo isso, é claro, segundo o que ele diz nesse vídeo. Aquela bagagem suja que daria um pouco de tranquilidade, bebida, sabe, cigarro, mulheres, tudo isso aí ficou para trás. Me tornei sozinho e completo com Deus, fazendo parte de uma família gigantesca que eu convido vocês a conhecerem. Givaldo está internado há Cara, se isso for verdade, Deus o abençoe e que ele realmente siga um rumo de fé, de criação de virtudes. Que o ser humano, pela graça de Deus, ainda tem essa chance de se arrepender, de se converter e buscar a ele e melhorar. O problema é que muita gente usa isso como palco e palanque, né? Por exemplo, tem uma influenciadora aí, que eu não vou dizer o nome, porque processos, que ela foi pra igreja e o pessoal ficou mais atento a ela do que à Santa Missa, o que realmente aí é uma adoração bizarra, né, do negócio. É um negócio maluco. de 2 anos na comunidade terapêutica Vida de Vida. A instituição cristã é voltada para a recuperação, reintegração e especialização de pessoas em situação de vulnerabilidade, dentre elas, dependentes químicos. E além dele, a Sandra, que foi a mulher envolvida na polêmica, também participou de um podcast há 3 meses atrás e explicou que atualmente trabalha como motorista de aplicativo e segue fazendo o tratamento até os dias de hoje por causa do seu transtorno de bipolaridade, que foi diagnosticado há alguns anos atrás. Eu quero saber... O que eu acho engraçado é que esse transtorno ele só apareceu uma vez, né? Depois... E como é que a Sandra tá hoje, né? Tá passando ainda por acompanhamento psicológico ou não? Fala pra gente. O tratamento é pro resto da vida. Eu, graças a Deus, tenho uma assistência psicológica muito boa, que é no Hospital Universitário de Brasília. E qual foi o diagnóstico que você recebeu? Transtorno afetivo bipolar tipo 1, que é o mais grave. Atualmente estou trabalhando de motorista de aplicativo do Uber, como muitos já me acompanham nas redes sociais. Principalmente no Instagram, tá podendo acompanhar. E em relação ao Eduardo, que por muito tempo foi o seu marido e apoiou ela durante toda aquela polêmica, hoje em dia ele se encontra bastante ativo no seu Instagram. E a Sandra até chegou a falar naquele mesmo podcast que hoje em dia eles não estão mais juntos.
como que bom, ficou o seu casamento. Que Fala bom. assim, Charles, ficou assim, ele te perdoou. Pelo menos uma notícia boa nesse vídeo. Ficar juntos. Pois é, aí depois que tudo aconteceu, no início ele me tratou super bem, porque ele lutou por isso, né? Ele lutou. E aí no início foi tudo tranquilo. Que bom que ele acordou pra vida, né, velho? Tranquilo até chegar a parte da dificuldade financeira. E hoje você não tá mais, né, com o Eduardo, né? Não. Vocês não estão mais juntos. Aí, igual eu falei, como veio... Eu acredito que nada é por acaso, igual você falou. Tudo é interligado de uma forma. Então, eu conheci um lado do Eduardo que eu nunca imaginei conhecer, que é o lado de alguém que trai a mulher. Aí... Véi, eu não sei o que é a história, se isso realmente é real, mas, irmão, tu não tem moral pra falar não, irmão. Tu traiu o cara com um mendigo, porra. Tu tem noção do que é isso? Tem noção do que tu fez? E tu ainda premeditou. Ai, velho. Mas ele não te traía até então. Até então eu achava que não, né? Mas eu não sei. Mas até então não. Mas agora falando sobre um caso que conseguiu aproveitar muito bem toda a fama que recebeu de uma hora para outra aqui na internet. Esse cara é massa. Esse alguém foi o Manuel Gomes com o seu meme. É bom demais, azul, caneta azul. E aí foi a pergunta que eu fiz pra você. Se você realmente, do nada, alguém gravasse você, é uma coisa aleatória, por exemplo, ele, né? Que, se não me engano, ele tava num encontro de família, depois de um trabalho da semana pesado, né? Porque ele trabalhava cortando cana, agricultor. E o vídeo simplesmente estourou, meu amigo. E de lá pra cá o cara não saiu mais dos holofotes. Teve treta com o antigo empresário dele, né? Realmente ali, o cara botou no caneco dele, então ele conseguiu resolver isso daí. E hoje tem um dinheiro muito bom e o cara é um meme absurdo, puro, né, velho? Assim, o cara é um memezão. Inclusive, eu acho até que ele veio com algumas partezinhas do cérebro assim faltando, né? Porque não é normal, não. Não é normal, não, mas eu gosto do Manuel Gomes. Depois que esse meme viralizou muito em 2019, a imagem do Manuel Gomes, aos poucos foi ganhando cada vez mais notoriedade, tem 7 anos, ó. passando a ser visto não apenas como um simples meme, mas também como uma figura no meio da música. Cara, inclusive os memes dele eram muito bons, né? Tinha um Black Pen, o Red Pen, né? Na época que estourou o lance dos Red Pills, né? E tudo mais. Os caras sabem fazer marketing, convenhamos, né? Convenhamos. Meu Deus, YouTube! Mano! Além de seus próprios shows que produzia nessa época, Manuel também estava sendo convidado para inúmeras entrevistas, e vários cantores e artistas nacionais abraçaram completamente o meme. Tem até um relato do Danilo Gentili, né, que ele disse que ele foi... E vocês podem ver isso na entrevista, eu fui conferir, é muito engraçado. Que ele chegou lá, né, e ele não sabia onde sentar o sofá, ele ia passando, voltava, e ele, não, senta aqui, ele passava, depois foi lá para trás do Danilo, e não, aqui ele sentou. E aí depois que eles gravaram o programa, eles foram pra pizzaria, ele tava lá, e o Danilo foi falar com ele pela educação, e ele falou, mas quem é você? Cara, entendeu? O que só fez alavancar ainda mais sua carreira. Caneta azul, azul caneta, caneta azul, está marcada com a minha letra. Por volta de 2022 a 2023, Manuel voltou novamente a ficar em relevância na internet por causa dos vídeos que estava postando em seu canal do YouTube. Vídeos esses que também foram responsáveis por criar alguns memes muito bons como esse. É isso aí, o cara zicou a corrida, velho. O cara... lendários como esse. Beleza, cara, beleza, tô vendo. Esse aqui é o empresário. Não, grava aí, pô. A gente tem que fazer dinheiro, pô. Grava aí. Mas como? Assim, olhando pra cá? É, pô, vai gravar aí. Tá na viagem. Fábrica de fazer memes. Depois ele resolveu, né? Não é à toa que eles têm até compilado só de momentos hilários do Blue Pen. É muito bom, inclusive, esse vídeo, tá? Eu amo mulher demais. Se vocês quiserem, eu posso reagir qualquer dia. Ela é muito vagabunda. Azul, caneta azul. É bonito demais e manso. Amanhã eu vou tirar o leite dele, porque eu sou bom de leite. Esse aqui é maravilhoso, velho. Sem falar das Reddit Sigma. É porque ali, pô, só escuta quem é inteligente, entendeu? Se você não ouviu o áudio, sinto muito. QI 83. Eu simplesmente não existo.
Em 2023, o cantor Thierry lançou a música Lá Ele junto com Manuel Gomes. E até o momento, essa está sendo a música que mais fez sucesso em toda a carreira do Manuel. Pelo menos em questão de números. Mas além dessa música, que foi mais uma participação do Manuel Gomes... Cara, tem uns de Gia com o Manuel Gomes cantando rock. Sabe, assim, é maravilhoso, cara. Uma música própria no seu canal junto com o Thierry, que também fez muito sucesso. E é claro, essas não foram as únicas músicas do Manuel Gomes que tiveram um bom desempenho. Uma das primeiras da sua carreira a dar certo foram nomes como Eu Vou Deixar de Ser Besta e Parabéns. Essa é boa. Em 2020. E Parabéns é eterno, né? Toda vez que alguém completa Parabéns aqui no manual, eu marco e coloco a música dele, cara. Porque é delay. Pode perguntar pro pessoal aí. Já ocorreu cada pérola durante a sua trajetória aqui na internet, que às vezes é até difícil de acreditar. Olha, por exemplo, ele já tentou virar político, sofreu com fake news, isso aí eu não sabia não, ter vazado um vídeo íntimo dele com outro homem, levou o golpe do seu próprio empresário e há uns meses atrás tinha surgido uma notícia de que ele supostamente teria fugido para os Estados Unidos e deixado a sua esposa de uma hora para outra. Diva afirma que foi abandonada pelo cantor sem nenhuma explicação. Ela conta que saiu para ir ao mercado e que quando voltou, já não encontrou o marido em casa. Dias depois, ficou sabendo do pedido de divórcio pelo empresário e advogado do cantor. E confirmou essa versão do empresário dele de que ele queria a separação? Nunca confirmou que queria a separação. Nunca. Durante a produção desse vídeo, acabou de sair uma notícia muito recente, no qual diz que o Manuel Gomes perdeu todo o dinheiro que ganhou na sua carreira e hoje mora de favor e tenta se reerguer. A notícia, que saiu no site da Metrópolis, fala o seguinte: atualmente, o artista está morando de favor na casa de um assessor em São Paulo, enquanto tenta reorganizar a própria vida. Segundo fontes, Manuel chegou a ganhar cerca de 200 mil por mês no auge da fama. Cara, como é que você ganha 200 mil por mês? Vamos botar que o auge da fama dele foi só 2 anos, assim, porque são 9 anos, né? Mas vamos botar ali 2 anos de auge. Vamos botar 1 ano? Cara, ele tem 2 milhões e 400. Isso em renda passiva vai dar uns 20 mil reais, né? Dependendo de como investe, até 30. Como é que tu não guardou nada, irmão? Tu poderia estar vivendo muito bem sem depender de ninguém, cara. Fora que isso é só do auge. Fora os outros dinheiros, fora, né, todo o período de fama dele. Tô falando no auge que ele poderia só ter guardado nesse momento e o resto ele torrasse como quisesse. Que ele ainda estaria tranquilo, né? Mas foi enganado e perdeu grande parte do patrimônio. E é outro ponto, né? Muita gente, inclusive os ganhadores da Mega Sena, né? Quem fica rico por dia, tem muito esse problema, né? Quase que 100% dessa galera, eles torram tudo, né? Tanto é que a gente tem inúmeras reportagens e notícias de ganhadores que perderam tudo, que hoje moram com a mãe, moram de favor, porque não tem mais nada, né? Porque acham que são super-heróis, né? Do dinheiro, que o dinheiro nunca vai acabar, né? Ele tinha menos de 30 mil na conta, revelou uma pessoa. Logo abaixo, também diz que, de acordo com relatos, o cantor foi para São Paulo sem condições sequer de pagar hotel. Por isso, está hospedado na casa do assessor, que tem ajudado o artista nesse momento delicado e tenta recolocá-lo no mercado. E lembra que falei que ele levou o golpe do próprio empresário? Então, em 2023, representantes do Manuel Gomes confirmaram que pelo menos 7 milhões foram desviados de 12 Nossa senhora, mas também, olha lá, o cara foi roubado, o cara não guardou dinheiro, ele errou aqui de todos os pontos possíveis. Se bem que o lance dele ser roubado, ele também não tem tanta culpa, né? Porque o cara, ele é do sítio, é totalmente leigão, mas depois ele deveria ter começado a ouvir a galera que tava alertando ele, né, cara? E ele demorou um tempo pra ouvir ainda. Então teve outro ponto dele de erro aqui nesse sentido. Ex-empresários do artista. Tudo isso é algo bem recente mesmo. Para você ter uma noção, tudo que falei anteriormente foi escrito muito antes dessa notícia ter surgido. E por ser uma notícia muito recente, ainda não existem tantos detalhes sobre o que realmente aconteceu. Caramba, fevereiro agora, dessa notícia, eu iria terminar o vídeo dizendo que entre tantos memes que já surgiram aqui no Brasil e depois desapareceram completamente do mapa, no caso do Manuel Gomes, ele realmente teria conseguido se manter muito bem com todo o reconhecimento que ganhou ao longo de todos esses anos. No entanto, parece que não foi bem isso que aconteceu. Mas essa notícia ainda é muito recente, então é preciso esperar para ver se ele realmente vai conseguir se recuperar dessa crise financeira. Que sim, cara, e que ele não cometa as mesmas burradas, né? E acredito que posso terminar esse vídeo com a conclusão de que ficar famoso da noite por dia, em quase 100% dos casos, nunca termina bem, pois a maioria das pessoas não está preparada para lidar com toda a fama e muito menos com a parte financeira, que nem aconteceu com Manuel Gomes. Além de que a maioria das pessoas que ficam famosas da noite por dia
dia são por motivos completamente bobos. Então, junto com a fama, também vem muito hate. Mas por hoje foi isso. Obrigado por assistir até aqui. Valeu, cara. Vídeo muito bom do... Vamos ver o nome dele aqui, do Lipen. Lembrando que todos os vídeos aqui eles estão sempre na descrição do vídeo, tá? Um abração pra vocês. Apoia o nosso canal, faz o Pix, se inscreve, deixa o like. Segunda a gente tem Gnome Responde. Terça a gente tem Manual Music. Quarta a gente tem ao vivo com um programa que tá na bancada de oráculos maravilhosos aqui pra gente conversar. Quinta tem eu aqui com o Papo Cabeça. Tem mais outros 2 pra você maratonar. Então vai ver, a gente tem Caso Epstein. A gente tem a menina lá o Robertinho e a menina, a maluca psicopata, deixa ele lá no morro. Que inclusive agora, não sei se vocês viram, mas ela literalmente... lixou um cara já lixado, né? Pra aparecer, pra ver se ganhava hype de heroína. Isso é uma maluquice, é uma doideira tremenda. Se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre essa notícia, também falem aqui. E sexta, a gente tem Manual News, né? Então, vai lá que tem muita coisa pra vocês assistirem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque aqui é um manual, meu amigo. Aqui é assim, é todo dia uma coisa diferente para que você tenha um seu entretenimento gostoso ali, né? Então, um abração para você e até o próximo Papo Cabeça ou até o próximo quadro aqui do manual que você escolher.